Bom dia a todos. Vamos começar a nossa videoaula de hoje, né? Nessa videoaula de hoje vamos a falar ou aprender a construir gráficos, né? Usando as propriedades das derivadas que até hoje nós aprendemos, né? Então, para construir gráficos, nós vamos a seguir um certo esquema, né? Primeiramente, primeira coisa que temos que fazer antes de construir gráficos é analisar o domínio da função, né? Em qual parte do conjunto de números reais nós podemos fazer o gráfico da função. Outra coisa importante que temos que observar das coisas simples, né? É as raízes ou zeros da função. Ou seja, em quais pontos a função se anula. Isso se chama raízes, né? Geometricamente isso significa o quê? Significa que o gráfico tem que passar pelo eixo das abscissas. Certo? Outra propriedade importante que temos que levar em consideração é ver a paridade da função. Se a função é par, como dizíamos anteriormente, né? O gráfico tem que ser simétrico com relação ao eixo das ordenadas. É como se o eixo das ordenadas fosse um espelho, né? O que você faz para os x positivos, você vai fazer a mesma coisa para os x negativos. E se a função é ímpar, então o gráfico da função é simétrico com relação à origem de coordenadas. Outra coisa que também é importante saber é a periodicidade. Saber se a função é periódica, né, de período π. Então, é importante saber o período. Por quê? Porque você faz o gráfico num intervalo de comprimento π, ou π se fosse o período, né? Ali você, depois, por periodicidade, você repete nos demais intervalos do mesmo comprimento. Certo? E o uso da derivada, né? Então, eu esquematizei tudo isso que eu estou falando, né? Da seguinte forma. Então, vamos a começar nossa videoaula. Certo? Bom, até aqui nós vemos muitas propriedades da derivada, né? Por exemplo, que é a primeira coisa que vimos, né? A derivada nos permite calcular os intervalos de crescimento ou de crescimento da função, né? A gente entrando aqui. Vamos voltar aqui. Então, como eu dizia, né? A derivada nos permite encontrar os intervalos onde a função cresce ou decresce, né? Basta saber o sinal da derivada, né? Se a derivada é maior que zero em um certo intervalo, então, com certeza, nós dizemos que a função cresce nesse intervalo. Se a derivada é negativa em algum intervalo, então, com certeza, nesse intervalo, ela decresce. Aprendemos a calcular também os máximos e mínimos, né, da função, ou os valores extremos dessa função. Aprendemos a calcular também a concavidade da função, né? Basta também olhar para o sinal da segunda derivada. Aprendemos a calcular os pontos de inflexão, certo? Então, todas essas propriedades que nós aprendemos da derivada, nós vamos a usá-la para a construção de gráficos, certo? Lembrando que o gráfico de uma função, né? Por exemplo, você tem uma função aqui, f de x, definida em um certo intervalo, x maiúsculo, x grande, por exemplo, né? Então, vamos a chamar o conjunto, essa letrinha aqui que aparece, vou destacar aqui. Esse aqui é o G em grego, né? De gráfico. Então, o GF, vamos anotar como gráfico de uma função. E aqui que se chama esse GF? É o conjunto de todos os pontos do plano cartesiano, certo? Tal que x pertence ao domínio da função, e y é a imagem de todos os pontos x, tá vendo? Através de f. Então, como eu dizia, né? Antes de passar a construir a construção dos gráficos, né? Vamos a listar algumas observações que nos permitirão fazer uma análise mais completa com relação ao comportamento do gráfico da função, independente de suas propriedades. Então, após esse esquema aqui,
o uso da derivada praticamente nos vai permitir fazer o gráfico de qualquer função. Então, após as duas videoaulas, nós vamos estar em condições de fazer o gráfico de qualquer função. Então, vamos a começar, então, com esse esquema que eu falei anteriormente, né? Primeiramente, vamos observar o domínio de uma função, né? Por exemplo, aqui eu citei aqui uma função específica, né? Nós temos a função y igual 1 sobre raiz quadrada de x mais 1, x menos 2, x menos 5. Obviamente, essa função não vai estar definida em todo R. Por quê, né? Porque nós sabemos que a raiz quadrada de alguma expressão algébrica, ele só tem sentido se essa expressão algébrica é maior ou igual a zero. Mas observe aqui, temos raiz quadrada de alguma coisa no denominador. Então, obviamente, o denominador tem que ser maior que zero, tá certo? Então, não pode ser zero. Então, temos que excluir todos os pontos, em primeiro lugar, onde essa expressão é negativa e onde se anula. Então, fazendo aqui, contando o domínio. Então, por exemplo, quando nós queremos construir o gráfico dessa função que está aqui, nós vamos só olhar nesses intervalos, de menos 1 a 2 e de 5 a mais infinito, tá certo? Então, o gráfico vai estar só nessa parte daqui, né? Essas partes que está aqui. Então, na parte daqui, aqui não existe, e aqui também não existe. De menos infinito a menos 1, e de 2 a 5. Um minutinho aqui. Alguém está entrando. Vamos continuar. Então, observar o domínio é importante para a construção de gráficos. Tem algumas funções que não apresentam nenhuma dificuldade. O gráfico dá para fazer todo a reta numérica. Tem alguns, como é o caso desse exemplo aqui, que você tem que ter cuidado em quais pontos você pode construir o gráfico dessa função. Tá bom? Então, o domínio é a primeira coisa que nós vamos a observar antes de construir o gráfico de uma função. Uma segundo item que temos que observar, né, como eu dizia, né, é encontrar os zeros da função. Os zeros da função é mais que são as raízes, né? Ou seja, todos os pontos onde a função ela se anula, né? Tá certo? E geometricamente, o que significa? Que o gráfico vai cortar o eixo das abscissas, né? Nesses pontos onde a função se anula. Uma coisa nova que vai aparecer agora se chamar assíntotas, certo? Retas assíntotas. O que se chama retas assíntotas, né? Uma reta se chama assíntota de uma curva, né? Se a distância entre a curva e a reta tende a zero quando x tende para infinito. Ou seja, a curva ela nunca vai cortar a reta assíntota. Por mais que você faça crescer ou decrescer o x, a distância sempre vai tender para zero, mas ela nunca vai cortar. Tá certo? Ele vai acompanhar, vai ficar o mais perto possível, mas nunca vai cortar essa reta. Né? Como o gráfico que está aqui, ilustrativo, né? Certo? E nós podemos ter três tipos de assíntotos, né? Como vamos agora a descrever. Tem a assíntota vertical, a assíntota horizontal e simplesmente a reta assíntota, né? Que na verdade seria uma assíntota oblíqua. Mas para não falar reta assíntota oblíqua, vamos simplesmente falar assíntota, reta assíntota. As demais duas assíntotas vamos chamar assíntota vertical e assíntota horizontal. Então, quando chamamos assíntota, nos vamos referir à assíntota oblíqua. Bom, então, dizemos aqui, né? Vamos a descrever essa assíntota. A reta x igual a A chama-se assíntota vertical do gráfico da função, se ao menos uma dessas condições é satisfeita. Ou seja, quando se os limites laterais do módulo da função tendem para mais infinito. Obviamente, se você tira o módulo aqui da função, pode acontecer que um dos limites tenda para menos infinito. Ou seja, por exemplo, se você calcula o limite da função sem o módulo, quando x tende a A pela direita, ele possa ser que vá para mais infinito ou menos infinito. A mesma coisa quando você calcula o limite lateral à esquerda, do ponto A, né? Pode acontecer que vá para mais ou menos infinito. Só que eu coloquei mais infinito porque estou tocando um módulo, né? Tá certo? Nesse caso, então, dizemos que a assíntota é vertical. Isso aqui é fácil de ver, por exemplo, como saber quando existe assíntota vertical?
por exemplo, quando a função não está definida nesse ponto. Vejam que, por exemplo, se vocês observam a função f de x igual a 1 sobre x, por exemplo. 1 sobre x. Então, veja que a função não está definida em zero, né? Por quê? Porque em zero o denominador da função se anula. 1 sobre x. Certo? Então, x igual a zero é candidato à assíntota vertical. Aí você calcula o limite de 1 sobre x quando x tende para a direita. A zero pela direita. Nesse caso, vai ser mais infinito. E quando x tende a zero pela esquerda, o limite de 1 sobre x vai dar menos infinito. Certo? Então, os limites assíntota verticais, eles se encontram nos pontos onde a função não está definida. Geralmente, né? A reta y igual a b, certo? A reta y igual a b chama-se assíntota horizontal do gráfico da função y igual a f de x, né? Se temos ao menos uma das condições. Quando você tem o limite da função e x tende a mais infinito, por exemplo, é igual a b. Ou quando toma o limite da função f de x, quando x tende a menos infinito, a função é b, né? Pode acontecer que o limite da função, quando x tende a mais ou menos infinito, ele tende ao mesmo número b. Ou pode acontecer, inclusive, que não exista a assíntota horizontal, tal como no caso primeiro, né? Se a função está bem definida em todos os pontos, então não tem assíntota vertical. Tá certo? Isso vai depender do tipo de função. E agora como vamos a aprender a calcular a assíntota ou assíntota oblíqua, né? Decimos que a reta y, kx mais b, aqui, por exemplo, né? Uma reta aqui, ela fica bem definida se você conhece o coeficiente angular, que nesse caso é k, e b, que seria o valor de f em algum ponto. Certo? Então, uma reta fica definida se você conhece o k e conhece o b. Então, nós precisamos encontrar esses coeficientes que estão aqui, k e b, para saber qual é a cara dessa reta, né? Então, uma reta dessa forma chama-se assíntota do gráfico da função, se temos ao menos uma das duas condições. O que significa, né? O limite quando x tende a mais infinito, aqui tem o f de x que está aqui, certo? E esse valor aqui seria a assíntota, então a distância dela tende para zero, vendo aqui? Tanto se x vai para mais infinito, como x vai para menos infinito, certo? Pela definição de assíntota, que definimos aqui, no passo anterior, né? Chamamos reta assíntota de uma curva se a distância entre a curva e a reta tende a zero quando x tende a mais infinito. Certo? Ou seja, aqui passa a distância, né? F de x menos a reta tangente, que seria aqui. E aqui f de x menos a reta tangente, né? O x vai para mais ou menos infinito. Então, o limite tem que ser ir para zero. Então, agora, como calcular esses coeficientes? Como calcular o coeficiente angular da reta assíntota? O k e o b. Para calcular o k, simplesmente vamos a pegar a primeira definição, por exemplo, né? A segunda aqui. E vamos a dividir por x. Se divide por x, aqui vai ficar f de x sobre x. Aqui vai ficar o quê? A primeira coisa que tem que fazer aqui. Vamos por aqui, né? Não vamos a esquecer de mais e menos infinito. Aqui você tem limite de x tende para infinito, de f de x, e vai ser igual ao limite do quê? De kx mais b, quando x tende para infinito. Tá certo? Então, e agora vamos a dividir por x. Quando divide por x, vai ficar f de x sobre x aqui, e aqui vai ficar limite de k, igual limite de k, mais limite de b sobre x. Se x tende para infinito, obviamente b sobre x vai para zero, né? Então vai ficar f de x sobre x. Por isso que k vai ser igual ao limite de f de x sobre x, se x tende para mais infinito ou para menos infinito. Pode acontecer em alguns casos que o k tenha dois valores. Quando o k tende para mais infinito, tem um valor, e quando o k tende para menos infinito, tem outro valor. Ou seja, pode acontecer que tenhamos duas retas assíntotas. Pode acontecer, né? E o b, obviamente, quando você calcula o k, então o b é fácil de encontrar.
ou B simplesmente, como eu falei aqui, você vai colocar limite de f de x, menos limite de k de x, e menos limite de b. Mas B é uma constante, portanto fica B vai ser igual ao limite de f de x menos k de x. Como você já conhece K do passo anterior, é fácil encontrar o B. Nós vamos ver com alguns exemplos, né? Mas mais ou menos é assim que se calcula as retas das assíntotas. Certo? Aqui temos alguns gráficos ilustrativos, né? Por exemplo, aqui no gráfico aqui temos um ponto específico aqui. Aqui, por exemplo, temos a função não está definida nesse ponto aqui. Então, vemos que essa reta que está aqui, lineada aqui, né? Lineada aqui, é a assíntota vertical. E quando ele tende ao limite, quando tende para a direita, nesse ponto aqui da função, ele vai para mais infinito. Certo? E o limite da função, nesse ponto, quando tende para a esquerda, a função também tende para mais infinito. Está vendo aqui? E também observamos que o eixo das abscissas é a assíntota horizontal. Então, por quê? Porque o gráfico da curva ele não vai cortar o eixo. Está vendo aqui? E aqui nós temos uma assíntota, por exemplo, aqui. Veja que assim, pode acontecer nesse exemplo aqui, que é o gráfico, ele cortou o eixo cortou a assíntota. Quando falamos de assíntota que não corta, é quando o x tende para mais ou menos infinito. Portanto, aqui, por exemplo, aqui x, aqui um valor específico, né? O que tem que observar é que o gráfico ele não vai cortar quando o x é muito grande, tanto positivo, né, como negativo. Em outro ponto pode cortar, por exemplo, foi nesse caso aqui. Outra coisa que também é importante, como eu falava, né, é saber a paridade, né? Talvez a função é par, então o gráfico é simétrico com relação ao eixo das ordenadas, e se a função é ímpar, né, o gráfico é simétrico com relação à origem. Então, saber a paridade de uma função é importante porque ele não vai permitir só fazer o gráfico para o x positivo, né? Porque para x negativo, você vai fazer o quê? Se a função é par, então você coloca o espelho no eixo das ordenadas e faz a mesma coisa com relação ao x negativo. E se a função é ímpar, o gráfico vai ser simétrico com relação à origem. Certo? Então, não vai achar que todas as funções eles se dividem em duas classes, o par e o ímpar. A maioria de funções que nós conhecemos, elas não são nem par nem ímpar. Então, tem algumas classes específicas que são par ou ímpar, mas não todas pertencem a essas duas classes. Bom, outra coisa também que observar, como falei, é saber se a função é periódica. Se a função é periódica, por exemplo, do período t, basta você fazer o gráfico num intervalo de comprimento t, ou seja, do período, né? E aí, por periodicidade, você faz nos demais intervalos do mesmo comprimento. Vai repetir. É como se você fizesse assim, fazendo um intervalo de 0 a t, você observou que a função é periódica. Aí, faz Ctrl+C. O que você fez no intervalo de 0 a t, você vai repetir no intervalo de t a 2t, por exemplo. Vai fazer o mesmo. Repete, né? E de 2t a 3t, de 3t a 4t, faz a mesma coisa. E a mesma coisa para o negativo, né? De 0 a t, e de menos t a 0, por exemplo. E de menos 2t a menos t, assim por diante. Obviamente, isso aqui vai ser observado quando a gente vai trabalhar com funções trigonométricas, né, que aparecem aqui. Nós sabemos que o seno é função periódica, funções periódicas, né? E o período depende do argumento, né? Seno de x, por exemplo, tem período 2π. Se seno de 2x, o período dela já é π. E assim por diante, né? Então, em cada caso, você vai observar o período, né? Outra coisa também que é importante, que devemos observar para construir gráfico, é saber as limitações, né? Como vimos, a função se é limitada, por exemplo, inferiormente, o que significa? Significa que vamos a ter uma reta horizontal, certo? Y igual a C, uma reta qualquer, né? Y igual a C. Assim, o gráfico vai ficar acima, se a função é limitada inferiormente.
que significa? Significa que o gráfico vai ficar acima dessa reta. Se ela é limitada superiormente por uma reta qualquer, então o gráfico vai ficar abaixo dessa reta. Ela pode encostar, inclusive, né? Pode tocar essa reta. Mas o gráfico vai ficar abaixo dessa reta. Se a função é limitada, então significa que o gráfico da função vai estar entre essas duas retas. Por exemplo, nós conhecemos o gráfico da função, a função seno, por exemplo. Seno de qualquer ângulo. Então, o gráfico da função vai estar entre as retas menos 1 e 1, né? Independentemente do ângulo, a função seno e cosseno são funções limitadas. Eles não podem ultrapassar o valor de 1, nem o valor de menos 1. Ou seja, o gráfico sempre vai estar entre as retas y igual a 1 e y igual a menos 1. Certo? Como falei também, a propriedade de crescimento e decrescimento de uma função, né? Ela está ligada ao sinal da derivada, né? Como explicamos, se a derivada é positiva num certo intervalo, então a função é crescente. Se a derivada é negativa em algum intervalo, a função é decrescente. Bom, nós já aprendimos uma fórmula mais fácil para encontrar os máximos e mínimos da função, né? Basta olhar para o sinal da segunda derivada no ponto crítico, né? Nós estamos chamando pontos críticos aos pontos onde a derivada se anula, certo? Se nesse ponto crítico a segunda derivada é maior que zero, então a função atinge o mínimo, né? Se nesse ponto a segunda derivada é menor que zero, então a derivada atinge o máximo, certo? Então, com esse critério aqui, é fácil encontrar os pontos extremos, né? Tá certo? E também aprendemos a encontrar os intervalos de concavidade, né? Sim, pela definição, né? O termo convexo que usa matemática, nós estamos usando aqui como sendo côncava para cima, né? E o termo côncava, nós estamos usando como côncava para baixo. Então, já sabemos, por exemplo, que se em algum intervalo a segunda derivada é maior que zero, a função é côncava para cima, né? Se a segunda derivada é menor que zero, em algum intervalo, a função é côncava para baixo. E aprendemos a calcular os pontos de inflexão da função, né? Os pontos de inflexão se calculam encontrando os pontos onde a segunda derivada se anula. Tudo bem? Então, é praticamente um esquema. Não significa que vocês vão fazer em cada... obviamente, quando vocês estão começando a fazer o gráfico de uma função, é bom seguir um esquema determinado. Esse é um dos esquemas mais recomendáveis, né? Obviamente, quando você já sabe, você pode obviar os passos, certo? Mas, primeira instância, quando você está começando a construir, é bom seguir esse esquema para fazer certinho. Agora, uma vez que você construiu o seu gráfico, né, no plano cartesiano, é bom, agora existem muitos software que permitem já graficar. Basta você colocar a função e ela automaticamente dá. Por exemplo, um desses é o GeoGebra, por exemplo. O GeoGebra é um aplicativo uma ferramenta computacional, né? É grátis, que você pode encontrar grátis, né, na internet. Ali ele te permite construir gráficos e superfícies, né? Tanto em R2 como em R3. Basta você escrever a função que ele te dá o gráfico. Certo? Existem outros mais elaborados, por exemplo, o Maple, o MATLAB, que também ajudam a construir gráficos, né? Matemática também tem um aplicativo. Certo? Então, vocês podem usar esse aqui. Primeiro, vocês construem seu gráfico. Aí, depois, vocês comparam com o gráfico que deu aquele software que você vai usar, para ter certeza do que vocês fizeram. Tá bom? Antes de ver alguns exemplos, eu vou aqui para o chat para ver se tem alguma dúvida, né, sobre o esquema. Alguma dúvida? Tudo ok, né? Vamos a... Por enquanto, não. Isso. Então, vamos lá. Então, vamos a voltar a nossa apresentação. E vamos a construir a seguinte função, né?
nós queremos construir a seguinte função. Y igual x ao quadrado menos 4 sobre x ao quadrado mais 2. Certo? A nossa intenção é construir o gráfico dessa função. Certo? Primeira coisa, como eu dizia, é observar o domínio da função. Então, o domínio, essa função aqui é uma função racional, né? Certo? Função racional por quê? Porque ela é a razão de dois polinômios. E veja aqui, quando você tem uma função racional, primeira coisa que tem que observar é o denominador, o polinômio que está no denominador. O polinômio que está no denominador é x ao quadrado mais 2. E esse polinômio aqui, x ao quadrado mais 2, ele nunca se anula, tá certo? Porque x ao quadrado, no mínimo que ela pode ser, é zero. Para outros valores é maior que zero. E ainda você está somando mais 2. Então, x ao quadrado mais 2, ele nunca se anula. Certo? E com relação ao polinômio numerador, não tem nenhum problema, né? Todo polinômio, ele está definido em todo R. Portanto, o domínio dessa função é R. Não tem nenhuma limitação. Certo? Então, observamos que o domínio dessa função significa que o gráfico vai ser realizado para todo x que pertence a R. Não vai ter nenhuma restrição. Tá bom? A segunda observação que vamos fazer aqui é observar os zeros da função ou as raízes. Ou seja, quais são os pontos onde essa função se anula. Obviamente, dizemos que uma função racional se vai anular quando o numerador se anula. E o numerador ele se anula em dois pontos, né? Quando x ao quadrado menos 4 é igual a zero. Ou seja, quando x é igual a mais e menos 2. Nós temos aqui dois pontos onde ela se vai anular. Mais ou menos 2. Tudo bem? Vamos aguardar então esses pontos. Mais e menos 2. Para depois ele transferir para o plano cartesiano. Tá certo? Isso aqui significa o quê? Significa que o gráfico da função vai passar pelos pontos mais e menos 2. Certo? Já temos dois pontos que o gráfico. Significa então que o gráfico não vai cortar outros pontos, exceto eles. Certo? Só naqueles dois pontos. O que mais observamos aqui? A reta y igual a 1 é uma assíntota horizontal. Por que uma assíntota horizontal? Pois a gente vai calcular o limite, vendo aqui, dessa função, quando x tende para infinito. Vou voltar aqui brevemente, aqui rapidinho, para observar aqui como se calcula a assíntota horizontal. Vamos para trás. Aqui. Vejam que a assíntota horizontal, nesse caso aqui é o segundo, né? Ele se calcula, por exemplo, se existe o limite quando o f de x tende para, ou x tende para mais ou menos infinito, ou quando x tende para menos infinito, né? Então, existe o limite de f de x. E esse limite que está aqui, né? Esse limite aqui, muitas vezes pode ser que, dependendo da função, pode ser que o b seja diferente. Quando x tende para mais infinito, tem um b, e para x tende para menos infinito, é outro b. Certo? Mas é dessa forma que se calcula a assíntota horizontal. Então, vamos a voltar aqui, então, nesse caso, né? Aqui, né? Então, nós temos nossa função, essa expressão aqui, essa função racional que está aqui. Tá vendo? Essa função racional que está aqui, vamos tomar o limite quando x tende para mais ou menos infinito. Aqui não fazemos distinção mais ou menos infinito, por quê? Porque os expoentes de x são pares, então não vai ser nenhuma. E calculando esse limite, que nós já sabemos calcular com certeza, esse aqui é o limite de uma função racional. O limite de uma função racional, quando o polinômio numerador e denominador têm o mesmo grau, então o limite simplesmente é a razão dos coeficientes. O coeficiente daqui de cima é 1, e o coeficiente daqui de baixo é 1, né? Então, 1 sobre 1 dá 1. Portanto, B vai ser igual a 1. Então, dizemos que y igual a 1 é uma assíntota horizontal. E esse tanto para x maior tende para mais ou menos infinito, né? Significa que no infinito, tanto mais como menos, né? O gráfico não vai cortar a reta y igual a 1. Tá certo? Ou ele pode estar por baixo ou por cima, ainda não sabemos. Obviamente ele vai estar por baixo. Por que vai estar por baixo? Já sabemos, porque o gráfico vai cortar os pontos nos pontos x igual a mais e menos 2. Tudo bem? X mais e menos 2. Já dá para ter uma ideia aqui.
E agora vamos a ver, encontramos o K. Agora o K, esse aqui se refere à assíntota oblíqua. Veja que a assíntota oblíqua é igual a quê? Y igual KX mais B. Tá certo? Então, como se calcula o K? O K se calcula da seguinte forma, né? É o limite quando o x tende tanto para mais ou menos infinito da função f de x quando divide sobre x. Se divide por x, então vamos ficar o limite dessa expressão. Faltou aqui a expressão limite aqui. Ficou limite, quando x tende mais infinito, de x ao quadrado sobre x ao cubo. Esse limite aqui também sabemos calcular. Veja que o grau do polinômio denominador é maior que o grau do polinômio numerador. Portanto, o limite vai para zero, né? Quando x tende para mais ou menos infinito. Então, significa que não existe assíntota oblíqua. O que existe é só assíntota horizontal. Certo? Com esses três análises prévias que nós fizemos aqui, nós vimos o quê? Que vamos fazer o gráfico em toda a reta numérica. O gráfico vai cortar o eixo das abscissas em 2 pontos. E vamos a ter uma assíntota horizontal. Certo? Vamos aguardar. Seria, vamos também acompanhar a análise com um papelzinho, né? De lado, um caderno, sei lá, para ele. Eu depois vou fazer o gráfico. Bom? Por enquanto, vamos aguardar esses dados. E aqui, outra coisa importante aqui, que não tá aparecendo aqui, mas vou falar aqui. Aqui estamos provando a paridade da função. Para você provar a paridade da função, basta trocar o x por menos x. Lembrando, né? Uma função é par, a função f de x é par, se f de x é igual a f de menos x. Ou seja, a função não é alterada se você troca x por menos x. Um exemplo de funções pares são todas as funções potências de expoente par, quando x ao quadrado é par, x à quarta, x à sexta, né? A função cosseno de x é par, certo? Então, aí vamos verificar, então, se aqui troca x por menos x, aqui, né? Se troca x por menos x, vai ficar igual, porque menos x ao quadrado é x ao quadrado. E aqui, a mesma coisa, né? Então, observamos que quando todas as variáveis independentes estão elevadas ao quadrado ou algum índice par, né? Então, a função é par, que é nesse caso que está aqui. Como eu dizia, a função é par, né? Por quê? Porque y, ou f de x, é igual a f de menos x. Isso aqui nos permite saber o quê? Basta fazer o gráfico para x maior ou igual a zero. E uma vez feito nesse intervalo, nós repetimos para o intervalo de menos infinito a zero, da mesma forma que fizemos para x maior ou igual a zero. Certo? Porque o gráfico vai ser simétrico com relação ao eixo das ordenadas. Vamos guardar mais essa informação, né? A função dada não é periódica, obviamente, né? Não é periódica a função. Certo? Então vamos ter que fazer o gráfico em todo R, não é periódico. Agora, outra coisa aqui, vamos encontrar os pontos críticos, né? O ponto crítico se acha quando, após calcular a derivada, e igual a derivada a zero. Então, a derivada da função, está aqui, a derivada de x ao quadrado menos 4 sobre x ao quadrado mais 2. Aqui já temos a derivada já feita, né? Mas aqui se calcula pela regra da divisão, que nós já sabemos derivar, né? Então, decimos que a derivada se vai anular só no único ponto. Um ponto quando x é igual a zero. Certo? Como aqui também tem uma função racional. Então, a função racional se anula quando o numerador se anula. E o numerador se anula quando x é igual a zero, né? Certo? Temos um ponto crítico. E agora, o que vamos observar aqui? Vamos observar o seguinte, né? Se esse ponto crítico é ponto de máximo ou de mínimo. Para ter certeza disso, vamos calcular a segunda derivada. Uma vez calculada a segunda derivada, vamos avaliar a segunda derivada no ponto zero. Eu já escrevi aqui prontinho, mas aqui você calcula a derivada. Você vai derivar mais uma vez essa função que está aqui. Uma vez derivada essa função aqui, você vai calcular a segunda derivada nesse ponto crítico. Que por acaso, a segunda derivada no ponto zero vai ser igual a 3. E 3 é maior que zero, tá certo? Portanto, nós podemos concluir que o ponto crítico x igual a zero é um ponto de mínimo local. Por quê? Porque a segunda derivada é positiva nesse ponto. Tá certo? Uma vez que você
descobriu que x igual a 0 é ponto de mínimo local, você vai calcular esse mínimo local. Basta calcular a função nesse ponto, ou seja, y de 0, né? Y de 0 aqui. Vamos voltar aqui um pouquinho. Y de 0, ou seja, trocar x por 0. Aqui dá 0, o numerador vai ficar menos 4, e o denominador vai ficar 2. Menos 4 sobre 2, menos 2. Portanto, y de 0 é igual a menos 2, como está aqui. Certo? Esse é o valor do mínimo da função, né? O mínimo local. Além disso, observamos que o sinal da primeira derivada, aqui vamos ver os pontos onde a função cresce e decresce. Tá certo? A derivada está aqui. Essa derivada aqui, veja que o denominador, ele já é positivo, porque está elevado ao quadrado, e além de mais, nunca se vai anular. Então, o sinal da primeira derivada, quem vai definir vai ser o numerador. Ou seja, o valor de x, né? Então, se x é maior que 0, a derivada é positiva. Ou seja, quando x está no intervalo de 0 a infinito. E a derivada é negativa se x está de menos infinito a 0. Mas veja que a gente já não vai fazer essa análise, porque a função é par. Então, basta se preocupar só com x positivo. Certo? Então, essa função aqui é crescente nesse intervalo, né? Intervalo de 0 a infinito. Tudo bem? Tudo bem até aqui, pessoal? Alguma dúvida antes de mostrar o gráfico? Tranquilo? Ok, né? E agora vamos a fazer o gráfico agora, né? Então, o gráfico é mostrado aqui. Vejam aqui, eu tenho o ponto 2, 0, aqui, e menos 2, 0, né? Que são as raízes, tá certo? O 2 e menos 2 são raízes. E o valor da função nesses pontos é igual a 0, né? Portanto, o gráfico vai passar por esse ponto que está aqui. Vou aumentar um pouquinho. Essa reta aqui em amarelo, né? Que está aqui, é a ascendente horizontal. Tá certo? Por mais que você faça crescer o x, o gráfico ele vai estar pertinho da ascendente horizontal. Ele não vai cortar, ele vai ficar o mais perto possível, né? E aqui temos que ele atinge o valor mínimo no ponto 0. Quando x é igual a 0, a função é igual a menos 2. Está aqui, né? E o que vemos aqui? Que a função é crescente no intervalo de 0 a infinito, né? Cresce, que está aqui. Cresce. Veja aqui uma coisa que a gente não viu aqui, mas que dá para ver pelo gráfico, é que nesse intervalo de 0 a infinito, a função é côncava para baixo. Ou seja, significa que a segunda derivada no intervalo de 0 a mais infinito tem que ser negativa. Então, no intervalo de 0 até infinito, a segunda derivada é negativa, o que significa que a função é côncava. Côncava para baixo. Veja que a gente não está analisando para x negativo. Por quê? Agora, como sabemos que a função é par, então imagine que esse eixo aqui esse eixo das ordenadas que está aqui, pode ser como um espelho. Então, o que você fez... Vou parar aqui para não confundir. O que você fez para x positivos, você vai fazer para o x negativo. Está vendo aqui? É como se fosse um espelho aqui. A mesma coisa. Então, isso aí ajuda de alguma forma quando você conhece que a função é par. Que é esse caso que está aqui. Tudo certo? Tudo bem? Tranquilo com relação ao gráfico? Ou tem alguma coisa para esclarecer? Tudo certo. Isso aqui, obviamente, eu vou postar no Cicar, mais tarde, esse PDF, né? Para vocês também acompanharem. Tem o lado bom do ensino remoto, que chama, né? Aqui também se chama ensino à distância, né? Que você tem, eu tenho, professor, se eu simplificar a função, dá para adaptar? Em que sentido simplificar?
por exemplo, essa função era, acho que era, dá pra fazer x mais 2 vezes x menos 2, e aí... Deixa eu ver, a função é Ah, não, acho que essa função não sei se dá, mas... Nesse sentido de você, por exemplo, cortar o denominador e aí, tipo, geralmente o denominador teria digamos assim, um intervalo vazio no domínio. Não oh, sei se deu pra entender. deixa eu ver, se o denominador não estaria definido em algum intervalo, por exemplo, né? Sim, Luiz Paz, a ver, eu quero Tipo, entender o que você está perguntando. Vamos ver, tipo assim, por exemplo, aqui, tem uma função. tá, Vamos supor, tem uma função x mais 2 vezes x menos 2, tudo isso sobre x menos 2. sim. Aí, pronto. Tem um intervalo na função que é x igual a 2 que não pode participar do domínio, certo? Sim. Porque senão o denominador daria igual a zero. Sendo que eu também posso simplificar a função, que em cima seria x Ah, mais 2 vezes. Aí entendi. ficaria só. A função daria só x mais 2. São X mais 2, isso. Sim, Aí eu faço esse. sim, nesse caso poderia, sim. Nesses casos, a função você pode definir de duas formas. Seria x ao quadrado menos 4 sobre x menos 2, por exemplo, né? Ali você faz essa função definida para todo x diferente de 2, por exemplo, né? E aqui, quando x é igual a 2, você faz a função igual a 4, por exemplo, né? Ali você, então, construiu o gráfico tranquilamente. Geralmente, Ah, tá. quando a função está dada aqui, ela não tem fator comum. Tanto o numerador como o denominador não tem fator comum, né? Como se chama, são funções não irredutíveis, tá certo? Não tem fator comum. Mas caso tivesse, né? Aí sim você procede à simplificação, claro. Tá bom? Vamos passar para o nosso próximo exemplo. O próximo exemplo que nós queremos analisar e construir o gráfico vai ser a função f de x igual a x mais 1 sobre x. Certo? A próxima função vai ser aqui, x mais 1 sobre x. Vou colocar a bateria aqui. Bom, primeira coisa que nós aqui é o domínio. Obviamente, a função aqui, nós temos x e mais 1 sobre x. X não tem problema nenhum. E 1 sobre x tem um problema, né? Quando x é igual a zero, a função não está definida. Tá certo? Então, o domínio vai ser R sem o ponto zero. Então, praticamente como se você, o eixo das abscissas, você tirasse o ponto zero. O que mais observamos aqui, né? Veja aqui, um minutinho só aqui, acho que alguém está entrando aqui. Impressão minha. Agora, vamos observar o seguinte, né? Nós temos aqui a função x mais 1 sobre x, e aqui como x é diferente de zero, então vai ficar assim, x ao quadrado mais 1 sobre x. Tá certo? Então, veja aqui, essa função aqui descrita aqui, x mais 1 sobre x é a mesma coisa que x ao quadrado mais 1 sobre x. Tá certo? Então, aqui é fácil ver que a função é positiva quando x é maior que zero. Por quê, né? Porque o numerador, ele sempre é positivo. Tá certo? Independentemente de x ser negativo ou positivo, né? Então, x está ao quadrado. E ela é negativa quando x é negativo. Então, quem vai a ditar o sinal dessa função racional vai ser o denominador. Certo? Por isso, se o denominador, se o x é maior que zero, então a função vai ser positiva. E se o x é negativo, a função vai ser negativa. Certo? E outra coisa que consideramos é que essa função não se vai anular em nenhum valor de x. A função não tem zero. Por quê? Veja aqui. X mais 1 sobre x é a mesma coisa que x ao quadrado mais 1. E essa função não se anula para nenhum x, porque o numerador é x ao quadrado mais 1. Tá certo? Então, o que significa? Que o gráfico, ele não vai cortar o eixo das abscissas.
Então, o gráfico ele vai estar acima ou abaixo do eixo das abscissas. Pode estar acima ou abaixo, pode estar acima e abaixo. Pode ser os dois, dependendo aqui, né? Acima ou abaixo, mas não sei, mas o que sabemos aqui é que ele não vai cortar o eixo das abscissas, certo? Então não se anula nenhum ponto, né? E observamos aqui como a função não está definida em x igual a zero, então x igual a zero é candidato para ser a assíntota vertical. Se a gente calcula o limite dessa função quando x tende primeiro a zero pela direita, x tende a zero pela direita. Calcula aqui, esse aqui dá zero, e esse aqui vai dar mais infinito. Portanto, quando x tende a zero pela direita, o limite da função vai para mais infinito. E quando x tende a zero pela esquerda, a função vai ser para menos infinito. Certo? Agora vamos verificar se existem outras assíntotas, né? Assim, assíntota horizontal, ele não vai existir assíntota horizontal. Por que não vai existir? Porque quando você calcula o limite dessa função, quando x tende para mais infinito, por exemplo, o que acontece? Aqui esse x vai crescer, vai para mais infinito, esse aqui vai para zero. Então, e o b, que aparece na assíntota horizontal, o b é um número, e o infinito não é um número, né? Então, essa função tende para mais infinito, quando x tende para mais infinito, e tende para menos infinito, se x tende para menos infinito. Portanto, não existe a assíntota horizontal. Vamos calcular a assíntota oblíqua. Para calcular a assíntota oblíqua, precisamos encontrar o k. Como se encontra o k? O k é igual ao limite, quando x tende para infinito, da função sobre x, certo? Sobre x. Ou seja, tem essa função, quando divide sobre x, vai ficar o quê? Limite de 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Então, esse é o limite dessa função, tanto x vai para mais ou menos infinito, vai ser igual a 1. E como o b não existe, né? Então dizemos que a reta y igual a x é a assíntota oblíqua dessa função que está aqui, do gráfico dessa função. Y igual a x, por que x? Porque o k é igual a 1, né? E o b não existe, então, y. E o b pode ser igual a zero. Se você calcula o b também aqui, para ter certeza, né? Como você calculava o b? O b era igual ao limite da função f de x menos kx. Tá certo? Fazendo essa diferença, vai ficar o limite de x mais 1 sobre x menos x. Então, vai ficar o limite de 1 sobre x. Quando x tende para infinito, o b vai ser igual a zero. Tá certo? Então, por isso, a assíntota oblíqua é só x. Y igual a x. Vamos acordar também isso aí, né? Tá, então, a reta y igual a x é a assíntota do gráfico da função que está aqui. Certo? Analogamente, né? Mostra-se também quando x tende para menos infinito, é igual. Tanto quando x vai para mais ou menos infinito, ou a assíntota vai ser igual a y igual a x. Outra coisa que observamos aqui é que a função é ímpar. Se você observa o seguinte, né? Você vai trocar x por menos x. Trocou o sinal da variável independente, que vai ficar aqui. Então, vai ficar menos x, e aqui vai ficar menos x. Certo? Aqui negativo, esse menos que vimos aqui, então vai ficar aqui. Coloca em evidência menos 1. Mas o que está no parênteses é o quê? É y de x. Preciso do menos. E isso aqui é a definição de função ímpar, né? Portanto, essa função é ímpar. O que ganhamos com essa informação? Ganhamos o seguinte, né? Basta fazer o gráfico para x maior que zero, que para x negativo vai ser simétrico com relação à origem. Tá certo? O que você fez para x maior que zero, você vai fazer praticamente igual para x menor que zero, só que você tem que lembrar que o zero vai ser um ponto que equidista dos valores da função quando x maior que zero e dos valores da função quando x é negativo. Observem a função seno de x, por exemplo, se vocês lembram, né? A função seno de x é uma função ímpar. O gráfico é simétrico com relação à origem de coordenadas. Outra função que é ímpar seria as funções de x ao cubo, por exemplo, né? Também, se vocês lembram o gráfico, né? Função ímpar. Você faz para x positivo
E para x negativo, é simétrico com relação à origem. A função dada não é periódica, certo? Agora vamos a observar se a função é limitada, né? Aqui, veja aqui. Para x maior que zero. Para x maior que zero não temos isso aqui. Mas isso aqui a gente pode escrever da seguinte forma. Que x vou escrever como raiz quadrada de x ao quadrado menos. E aqui vou adicionar esse camaradinho aqui. Esse vou adicionar aqui, artificialmente. Como essa expressão que está aqui é igual a 2, eu subtraí, então vou adicionar 2 para não alterar. E 1 sobre x, vou escrever como sendo 1 sobre raiz quadrada de x ao quadrado. Tá certo? Então, o primeiro e o terceiro termo são os termos de nossa função que está aqui. Certo? São escritos em forma diferente. O que adicionei e subtraí, esse termo segundo e esse termo quarto. Certo? O segundo e o quarto termo são iguais. Então, o que eu observo aqui? Se observa aqui, não aparece aqui embaixo, infelizmente, né? Aqui. O que está aqui nos primeiros três termos, nós podemos escrever como sendo o quê, né? Raiz quadrada de x menos 1 sobre raiz quadrada de x ao quadrado, mais 2. Portanto, nós temos que essa função que está aqui, né? Vamos mostrar, aparece aqui. Essa função que está aqui, ela é maior ou igual a 2. Essa expressão que está aqui é maior ou igual a 2. Tá certo? Maior ou igual a 2. Ou seja, a função é limitada inferiormente. Tá certo? Porque é maior ou igual. Então, essa função aqui é maior ou igual a 2 para todo x maior que 0. Veja que a gente não se preocupa mais com o x negativo, só com o x positivo, né? A função limitada, então, inferiormente, no intervalo 0 a menos 2, né? Então, como eu disse aqui, é limitada inferiormente. Segue daqui, né? Considerando que a função dada é ímpar, que a função é limitada superiormente no intervalo de menos infinito a 2. Isso aqui, por que concluímos isso aqui? Porque a função é ímpar e é simétrica com relação à origem, né? Se é limitada inferiormente no intervalo de 0 a mais infinito, ela vai ser limitada superiormente no intervalo de menos infinito a 0. Certo? O que mais observamos, né? Quando x tende para mais infinito, a função vai para mais infinito. E quando x tende para menos infinito, a função vai para menos infinito. Certo? É o crescimento dela. Ela explode a função quando x tende para mais infinito. E quando x tende para menos infinito, a função vai para menos infinito. Por esse motivo, decimos que a função não é limitada superiormente, nem limitada inferiormente no intervalo de menos infinito a 0. Então, o que observamos aqui, né? Aqui nós vemos que a função é crescente ou decrescente, mas para saber se a função é crescente ou decrescente, basta analisar a derivada. Eu analisei aqui usando as ferramentas do ensino médio, né? Mas a gente poderia usar a derivada e ver o sinal para saber se a função cresce ou decresce. Tá certo? Agora vamos a ver os valores extremos. Nos valores extremos, o que vamos observar? Primeiro vamos calcular a derivada e vamos calcular o ponto crítico. De fato, né? Vamos a derivar. Uma vez derivada aqui, vai ficar 1 menos x ao quadrado. Certo? Essa aqui é a primeira derivada. 1 menos 1 sobre x ao quadrado. Essa derivada se vai anular em 2 pontos. Quando x é igual a mais e menos 1. Certo? Porque se x é igual a 1, vai ficar 1 menos 1 sobre 1 ao quadrado, 1, né? Dá 0. Quando é menos 1 também. Tá certo? Menos 1. Agora vamos calcular a segunda derivada para observar o sinal da segunda derivada, para ver se 1 ou menos 1 são pontos de máximo mínimo, né? Calculando a segunda derivada está aqui. É igual a 2 elevado a x menos 3, ou 2 sobre x ao cubo, né? Calculando essa segunda derivada no ponto 1. Calcula a derivada no ponto 1 igual a 2. Como o valor da segunda derivada no ponto 1 é positivo, concluímos que x igual a 1 é ponto de mínimo, né?
certo? X igual a 1 é ponto de mínimo. Mínimo local, obviamente, né? E a segunda derivada no ponto menos 1 é negativa. Portanto, o ponto ou igual, x igual a menos 1 é ponto de máximo, né? E aqui nós calculamos o valor mínimo local e o valor de máximo local. Tá certo? Aqui observam que o valor do mínimo local é maior que o valor do máximo local, né? Tá certo? Não precisava calcular agora para o negativo, porque já sabemos que a função é ímpar, né? Mas ainda assim estamos calculando. E aqui tá, aqui não apareceu, devia ter, não. Ah, sim, é porque está aqui. Estava aumentado aqui. Tá certo? Aqui para analisar a concavidade do gráfico da função, basta observar que a segunda derivada que está aqui, tá certo? Então, a segunda derivada é maior que zero quando x é maior que zero. Tá certo? E a segunda derivada é menor que zero, negativa, para todo x menor que zero. E aí, o que podemos dizer, então? A função é côncava para cima, no intervalo de zero mais infinito. Por quê? Porque nesse intervalo a segunda derivada é maior que zero, né? E côncava para baixo, no intervalo de menos infinito a zero. Certo? Com todas essas informações, já podemos fazer o gráfico da função. Certo? O gráfico está aqui. Vejam, aqui temos a origem, está aqui, né? E como a função é ímpar, o gráfico é simétrico em relação à origem, tá vendo aqui? Se o gráfico aqui para x positivo ficou acima ou ficou no primeiro quadrante, vamos dizer, né? O gráfico aqui para x negativo vai ficar no terceiro quadrante. Se esse ponto x igual a 1 é ponto de mínimo, o ponto x menos 1 vai ser ponto de máximo, certo? Aqui, x igual a zero, essa reta que está aqui, que não dá para ver aqui, é a assíntota vertical, certo? Quando x tende a zero pela direita, a função tende para mais infinito. E quando x tende a zero pela esquerda, a função tende para menos infinito. Aqui não foi escrito, mas aqui tem uma assíntota oblíqua. A assíntota oblíqua, que eu vou fazer aqui, mais ou menos assim, né? A assíntota oblíqua é igual a y igual a x, que nós encontramos. Certo? Então, esse seria o gráfico da função. Tudo bem? Vamos agora vamos ao chat se tem alguma dúvida. Tudo bem, Luiz Paz, Arthur, tá certo? Tranquilo tudo, né? Vamos fazer mais um exemplo? Vou passar para o próximo gráfico. Veja que no próximo gráfico nós queremos fazer, ou construir o gráfico da função x ao quadrado mais 2 sobre x. Certo? X ao quadrado mais 2 sobre x. De novo, né? Aqui já, como a gente fez o esquema nos dois exemplos anteriores, né? Aqui já podemos levar em consideração que esse esquema serve, né? Então, não vamos fazer detalhadamente, né? Aqui simplesmente observamos, ok, primeira coisa, né? Como temos aqui o x dividindo aqui no segundo termo, então, e aqui no primeiro o x ao quadrado, que não tem nenhum problema, né? Então, como vimos que o domínio da função vai ser todo r, excepto o zero, né? Ou seja, nós vamos fazer o gráfico da função no intervalo de menos infinito até zero e de zero até mais infinito. Certo? É verdade que aqui em zero o intervalo está aberto, certo? Por quê? Porque o x não pode ser zero, né? Por causa desse termo que está aqui. O x não pode ser zero, senão não tem sentido essa expressão aqui. Tá? E agora vamos a encontrar os zeros da função, né? Ou seja, as raízes, em quais pontos a função é igual a zero, ou se anula, né? Então, basta resolver x ao quadrado mais 2 sobre x ao quadrado mais 2 sobre x, igual a zero. Ou seja, isso aqui vai ser igual a quê? X ao cubo mais 2 sobre x.
Então, para ver os zeros de uma função racional, decimos que basta observar onde o polinômio numerador se anula. E o polinômio numerador aqui vai ser x ao cubo mais 2. X ao cubo mais 2 igual a 0, é quando x é igual a menos raiz cúbica de 2. Certo? Que está aqui. Então, esse vai ser o único ponto. X igual a menos raiz cúbica de 2. Esse aqui, mais ou menos, vai ser que está à esquerda, perto de menos 1, né? Certo? Esse vai ser a única raiz. O único ponto onde o gráfico vai cortar o eixo das abscissas. Certo? Vamos guardar, então, esse dado, né? Obviamente, a função é diferenciável em todo R, exceto o ponto zero. Vamos a calcular a derivada para encontrar os valores extremos, né? Calculando a primeira derivada, se a derivada de x ao quadrado é 2x, derivada de 2 mais x é menos 2 sobre x ao quadrado. E nós temos que, então, que a primeira derivada é esse camaradinha que está aqui. E essa função aqui, a derivada se anula em um único ponto. Qual é o único ponto? Quando 2x ao cubo menos 2 é igual a 0. Cancela 2, vai ficar x ao cubo menos 1 igual a 0. Ou seja, quando x é igual a 1. Tá certo? Então, nós só temos um ponto crítico. Então, vamos ver se esse ponto crítico é máximo ou mínimo. Mas antes de observar o ponto crítico, né? Observamos que a derivada ela vai ser negativa para todo x que pertence ao intervalo de menos infinito a 0. Certo? Então, se a primeira derivada é negativa nesse intervalo, então significa que a função vai ser decrescente nesse intervalo, como sabíamos, né? Tá certo? E também a derivada é negativa nesse intervalo de 0 a 1. E também é decrescente nesse intervalo, mas no intervalo de 1 até mais infinito, a segunda derivada é maior que 0, né? E se a derivada é maior que 0, então significa que a função é crescente nesses intervalos. Tudo bem? Agora vamos calcular a segunda derivada. Veja que a primeira derivada está aqui, não é? Aqui. Para a questão de derivada, seria melhor usar essa parte aqui. Para encontrar a segunda derivada, seria melhor encontrar esse camaradinho aqui. Você deriva 2x, que vai ser 2, e deriva menos 2 sobre x ao quadrado. Certo? Vamos ver derivado aqui. Temos essa expressão que está aqui. Essa aqui é a segunda derivada. Então, queremos saber agora o sinal da segunda derivada no único ponto crítico. O ponto crítico encontrado é x0 igual a 1, né? Então, calculamos a segunda derivada. Veja que não me interessou aqui o valor da segunda derivada. O que me interessa é o sinal. Mas é fácil calcular a segunda derivada. Né? Vai dar aqui 2, e aqui vai dar 4. 6, maior que 0. Como a segunda derivada no ponto 1 é maior que 0, significa que o ponto x igual a 1 é ponto de mínimo. E calculamos esse valor mínimo. O valor mínimo é quando a função f de 1, né? Vou calcular aqui f de 1 aqui. F de 1 vai ser igual a quê? Aqui dá 1, mais 2 sobre 1, 2. 2 mais 1, 3. Então, o valor mínimo vai ser igual a 3. Tá certo? Já temos algumas informações. Já sabemos onde vai atingir mínimo, em qual ponto, e qual vai ser esse valor mínimo. Agora queremos observar se ele possui a assíntota vertical. De fato, né? Como a função não está definida em 0, então aqui 0, x igual a 0, um candidato para a assíntota vertical. Então vamos lá, então. Quando x tende a 0 pela esquerda, o primeiro termo não tem problema, ele vai para 0. No entanto, o segundo termo, que está aqui, ele vai para menos infinito, né? Porque, na verdade, seria limite de 2, que é constante, colocamos fora do limite, de 1 sobre x. Mas quando x tende a 0, então vai para menos infinito. Menos infinito vezes 2, dá menos infinito. E o limite da função, quando x tende para mais infinito, vai dar mais infinito, né? Porque o primeiro termo não tem problema, vai para 0. O segundo vai ser 2 vezes o limite de 1 sobre x. Mas o x tende para ser pela direita, vai ficar, então, 2 vezes 2
vezes mais infinito, que dá mais infinito. Tá certo? Então, x igual a zero é uma assíntota vertical. Vamos apartar isso aqui, né? E o que consideramos também? Que a função é crescente ou explode tanto quando o x vai para mais e menos infinito. Ou seja, por que fizemos essa informação? Trazemos essa informação aqui. Isso aqui para dizer que a função não é limitada. A função é crescente ou decrescente, né? Dependendo, é crescente. Quando o x tende para mais ou menos infinito, a função vai explodir, né? Não tem nenhuma limitação. Tá bom? Mas veja que no intervalo de menos infinito a zero, a função não é limitada. Mas no intervalo de 0 a infinito, a função é limitada. Por quê? Porque no intervalo de 0 a 1, encontra-se o ponto 1. E no ponto 1, a função atinge mínimo, né? Por isso decimos, então, que ela é limitada inferiormente. Mas não é limitada superiormente, né? O que mais mostramos? Que o ponto x, que esse aqui é o ponto x, esse ponto aqui, nós encontramos x igual a menos raiz cúbica de 2. Vou voltar aqui um pouquinho. Menos, era um zero da função. Tá certo? Significa que o gráfico vai passar por essa função. Além de ser zero da função ou raiz da função, esse ponto também é ponto de inflexão. Porque se você calcula, o ponto de inflexão é quando a segunda derivada é igual a zero, né? Se você calcula a segunda derivada aqui, os pontos onde ela se anula, o único ponto que se anula vai ser igual a x igual a menos raiz cúbica de 2. Tá certo? Então, o ponto onde vai cortar o eixo das abscissas, além de ser raiz, né? Ela é ponto de inflexão. Certo? Porque a segunda derivada se anula nesse ponto. E também temos aqui, em posse da primeira derivada, aliás, da segunda derivada que está aqui, nós podemos calcular a concavidade. Aqui. Veja aqui, a função é côncava para cima, no intervalo de menos infinito até menos 2, porque nesse intervalo que está aqui, a segunda derivada é maior que zero. E é côncava para baixo, no intervalo de menos 2, de menos raiz cúbica de 2 até zero, porque a segunda derivada é negativa. Certo? Aqui, em posse de todas essas, vou fazer um pouquinho maior para você. Em posse de todas essas informações, nós podemos já construir o gráfico. Tá certo? Aqui, esse camaradinho que está aqui, ó, vou soltar aqui, é o ponto raiz cúbica ou menos raiz cúbica de 2. Então, esse ponto que está aqui, além de ser raiz da função, é ponto de inflexão. Ou seja, se você traça aqui uma reta tangente a esse pontinho que está aqui, seria assim mais ou menos, né? Assim, se traça assim mais ou menos. A reta tangente aqui, o que vai observar? De um lado, a função é côncava para baixo, aqui. Ali é côncava para cima, aqui, né? Côncava para cima. E do outro lado aqui, vai ser côncava para baixo. Aqui no ponto x é igual a 1, a função atinge mínimo, como já vimos aqui, né? E quando x tende a zero pela direita, a função vai para mais infinito. Quando x tende a zero pela esquerda, a função vai menos infinito. Esse aqui é um exemplo de que a função não é par nem ímpar, né? Nós podemos usar essas propriedades. E quando x tende para mais infinito, a função cresce. Quando x tende para mais infinito, a função também vai crescer. Para mais infinito, nos dois casos. Tudo bem? Vamos aqui ao chat para ver se tem alguma dúvida. Se está tudo ok. Tudo tranquilo? Agora, para terminar nossa videoaula de hoje, vamos a propor a vocês a construção de um gráfico, né? Eu vou pular daqui do 19, vou deixar para depois. Vou pular para a página 30. Certo? Na página 30, nós temos o seguinte gráfico, né? Construi o gráfico da seguinte função. Então, vamos a construir o gráfico dessa função aqui, mais ou menos, né? E depois vamos a comparar com o gráfico usando o GeoGebra. Certo? Então, eu vou dar um tempinho para vocês, 5 minutinhos, ou talvez um pouquinho menos mais, né? Para você me dizer mais ou menos como que seria o gráfico. E seja honesto, não use nenhum software para fazer. Vamos tentar fazer o seguinte o esquema que
a gente está estudando agora, né? Para ter uma ideia, tá certo? Aí vocês me mostram, não sei se tem câmera, né? Aí me mostram um papel aí, não? Mostram para todo mundo como que, como que mais ou menos seria o gráfico dessa função. Tudo bem? Vamos fazer então, mais ou menos? Vamos tentar fazer o gráfico dessa função? Vamos fazer junto, porque na verdade eu também não fiz o gráfico, mas a gente faz junto, né? O gráfico. Vai ficar. Vou dar um tempinho para vocês. Eu estou no carro, né? Como que estou no carro? Você está dirigindo e assistindo aula, Jorge? Então, você está de quê? Está de passageiro? Tá de carona, né? Está de motorista? Ah, então pode fazer. Então, por que impede, então? Ah, está sem câmera, né? Tá. Ela não tem câmera. Mas tudo bem. Vamos tentar fazer, então. Mais ou menos, Jorge. Pode ser que seja assim, né? Uma combinação de coisas.
Sí, alguém tem mais ou menos o gráfico da função? Vai ser mais negativa. Como mais negativa? Eu não ensinei, mas eu acho que fica uma função periódica com pontos máximos em tudo x, k pi, mais pi quartos k, zero, com f de x, com pontos mínimos em todo x, k pi, mais 3 pi quartos k, né? R com f de x, não sei se está certo, né? Mais ou menos. Sim, mas o Arthur Guedes tem alguma coisa que podemos considerar do que você falou, né? Tudo bem? Mas alguém quer dar um palpite? Alguma... O cosseno de 2 é negativo aí na função. O cosseno ao quadrado é negativo na função. O ponto máximo é 2 quando x é igual a zero. Quando x é igual a zero, a função é zero. Quando, Arame Silva, quando x é igual a zero, a função é igual a 2. A função é igual a zero. Porque o cosseno de zero é 1 e cosseno ao quadrado de zero dá 1. 1 menos 1 dá zero. Tá. Vamos tentar resgatar então as manifestações de algum de vocês no chat, né? Vamos tentar fazer aqui. Então. Vamos fazer devagarinho. Apesar que a gente não fez o gráfico de uma função trigonométrica, mas vamos tentar fazer aqui, então, né? Primeira coisa que vamos fazer aqui é observar o domínio, né? Vamos escrever aqui o domínio. Vamos colocar um pontinho aqui. Domínio. O domínio da função é f. Vamos observar aqui. Primeiro observamos esse camarada que está aqui. O cosseno de x, ele não tem nenhum problema, não é? Ele está definido para todo R. E o cosseno ao quadrado também não tem nenhum problema. Então, aqui o domínio é R. Então, nós vamos fazer o gráfico em todo R. No segundo ponto, vamos a fazer o zero, né? Ou as raízes. As raízes da função f. O que significa isso? Vamos encontrar todos os pontos onde a função f de x é igual a zero. Ou seja, vamos fazer o quê? Cosseno de x menos cosseno ao quadrado de x é igual a zero. Certo? Isso aqui, os dois têm um fator comum. Vamos colocar em evidência cosseno de x aqui. O que vai ficar aqui? Aqui vai ficar 1 menos cosseno de x. Certo? Igual a zero. Assim. Então, essa expressão que está aqui é igual a zero. O S é igual a zero, o este é igual a zero, ou os dois são iguais a zero. Então, temos aqui cosseno de x é igual a zero e cosseno de x, aliás, 1 menos cosseno de x, né? E 1 menos cosseno de x é igual a zero. Certo? Um pouquinho para a direita, vamos ter que... De aqui, nós temos que o cosseno ele se vai anular em infinitos pontos. Quais são os infinitos pontos? São de forma assim, né? Nós sabemos que quando x... Deixa eu apagar aqui.
Nesse caso aqui, decimos quando o x vai ser igual, qual vai ser a cara de x? Vai ser igual a π meios mais kπ, né? Assim. E no segundo caso, quando o cosseno de x é igual a 1. O cosseno de x vai ser igual a 1. O cosseno de x é igual a 1 quando? Quando x é igual a 2kπ, né? Sim. 2kπ. Obviamente, o k que aparece aqui, o k é inteiro, né? K pertence ao conjunto dos inteiros. Certo? K pertence aos inteiros. Por exemplo, quando k é igual a 0, temos o único π meio. Quando k é igual a 1, nós temos x igual a 3 π meios. Aqui, quando k é igual a 0, dá 0. Quando k é igual a 1, 2π. E o k também pode ser negativo. Quando k é igual a menos 1, nós temos menos π meios. Quando k é igual a menos 1, menos 2π. Assim vai, né? Então, na verdade, o cosseno é igual a 0 em infinitos pontos. E o cosseno é igual a 1 também em infinitos pontos. Certo? Já encontramos os zeros aqui. Outra coisa que temos que observar aqui, né? Vamos a periodicidade. Periodicidade. A função cosseno, ela é uma função periódica, né? Período de π. A função cosseno agora também é uma função periódica. O período de função cosseno, aqui nesse caso, vai ser π. Mas o período comum vai ser 2π. Então, aqui o período da função vai ser igual a 2π. O que significa isso? Significa que, por exemplo, quando você calcula f de x mais 2π, o valor tem que ser igual a f de x. Essa é uma função periódica, né? Vamos verificar esse fato. Então, vejamos aqui. F de x mais 2π. Então, vamos a... aqui vai ficar aqui. Cosseno de x mais 2π menos cosseno ao quadrado de x mais 2π. Assim. Certo? Esse aqui é f de x mais 2π. Vamos a resolver. Cosseno de x mais 2π. Aqui já podemos dizer que é periódica, de fato, mas vamos a usar a cosseno. Vamos a usar o seguinte argumento, né? Aqui vai ficar o quê? Cosseno de x, vamos verificar, cosseno de 2π. Vou colocar aqui. E menos, seno de x, seno de 2π. Certo? Aqui, como tem ao quadrado, vou colocar aqui, vamos para a direita. Vai ser praticamente o mesmo, só que vou levar ao quadrado. Vai ser o mesmo colchete, vou colocar aqui. Vai ser o mesmo colchete, só que está elevado ao quadrado, tá certo? E aqui, o que fica aqui? Cosseno de 2π é 1. Então, aqui vai ficar cosseno de x. E aqui, o seno de 2π dá 0. Então, fica isso aqui. No colchete fica isso aqui. E aqui, no colchete vai ficar aqui cosseno de x elevado ao quadrado, porque está ao quadrado, né? E isso aqui, como sabemos, é f de x. Então, verificamos que a função é periódica de período 2π. Tá certo? Então, o que significa isso? Significa que a gente vai fazer o gráfico só no intervalo de 0 a 2π. E por periodicidade, no intervalo de 2π até 4π, o gráfico vai ser a mesma coisa. No intervalo de 6π até 8π, vai ser a mesma coisa. A mesma coisa para de menos 2π até 0, menos 4π até menos 2π, menos 6π até menos 2π, a mesma coisa, por periodicidade. Então, vamos a centrar nossa atenção só no intervalo, nesse intervalo que está aqui, de 0 a 2π. Tá certo? 0 a 2π. Por quê? Porque a função é periódica 2π. Então, escolhemos um intervalo de comprimento 2π. Podemos escolher outros intervalos, por exemplo, né? Qual seria outro intervalo? De π até 3π, por exemplo. Mas esse aqui é mais fácil. Tá bom? Tá, perfeito. Já sabemos que a função é periódica, de 2π. Outro item que vamos encontrar os pontos críticos, né? Já encontramos os zeros das funções, né? Agora vamos encontrar os pontos críticos. Pontos críticos.
Os pontos críticos são os pontos onde a derivada se anula, né? F de x se vai anular, igual a zero. Então, antes disso, a gente vai encontrar a derivada. A derivada, derivamos aqui. A derivada de cosseno de x vai ser menos seno de x. E aqui temos menos, a derivada do cosseno ao quadrado vai ficar aqui 2 vezes cosseno de x, vezes a derivada do cosseno de x, que vai ser mais seno. Então, aqui fica mais, aqui fica mais, e aqui vai ficar seno de x. Certo? E aqui vamos colocar em evidência seno de x. Seno de x, o que ficou aqui? Aqui vai ficar 2 vezes cosseno de x, menos 1. Certo? Esse seria a derivada, não é certo? Agora vamos encontrar os pontos críticos. Os pontos críticos onde a derivada se anula, ou seja, onde esse camaradinha que está aqui, tem que ser igual a zero. Isso aqui é igual a zero quando? Quando o seno de x é igual a zero, não é? Aqui. O que mais? E quando 2 vezes cosseno de x menos 1 é igual a zero. Da primeira igualdade, os senos se anulam em infinitos pontos. Quais são esses pontos? Mas agora temos que ver os pontos que pertencem ao intervalo de 0 a 2π. Certo? De 0 a 2π. Pontos fora do intervalo, desse intervalo não nos interessam, só aqueles aqui. Os senos se anulam em quais pontos? Se anulam em 0, em π, 2π e 3π. Então aqui nós temos 3 pontos aqui. X igual a 0. O que mais? X igual a π. X igual a 2π, né? Tudo bem? Então, esses três pontos pertencem a esse intervalo que está aqui. E com relação à segunda equação aqui, cosseno de x é igual a 1 meio. Qual é o primeiro ângulo? O x tem que ser igual a 30 graus, né? 30 graus de π sobre 6. O cosseno é positivo em quais quadrantes? O primeiro e o quarto, né? Então, o próximo ângulo, onde o cosseno é igual a 1 meio, vai estar no quarto quadrante, né? Portanto, o x nesse quarto quadrante vai ser igual a quê? 360 menos 330, né? 330 vai ser igual a quê? Acho que é 11π. 11π sobre 6. Isso mesmo. 11π sobre 6. Esses são os dois ângulos onde o cosseno é igual a 1 meio. Cosseno de π sobre 6 é 1 meio. E cosseno de 11π sobre 6 também é 1 meio. Certo? Esses 5 ângulos que estão aqui, eles pertencem ao intervalo. Então, esses 5 ângulos que estão aí são candidatos a valores extremos, né? Por quê? Porque são os pontos críticos da derivada. Tá certo? Tá, vamos lá. Vamos continuar aqui. Então, a gente, primeiro vamos aqui, o que nós temos aqui? Vamos fazer aqui. Aqui. Tá certo. Vamos colocar aqui, vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vejam aqui, então, vamos colocar os principais valores. Aqui é 0. Certo? Onde está o π meios? Π meios é 3,14 sobre 2, mais ou menos, né? O π meio estaria mais ou menos por aqui. Vou colocar aqui π meios. Certo? Vou brincar. Π é 3,14, está aqui mais ou menos. Aqui seria o π. Certo? O que mais preciso aqui? 3π meios. 3π meios seria o quê? 3 vezes 3, 9 vezes 2, 4,5. 3π meios estaria mais ou menos por aqui. 3π meios. Certo? E aqui, 2π. 2π seria 6,28, mais ou menos estaria por aqui, só para ter uma ideia, né? 6, aqui seria 2π. E vamos colocar o ponto 11π sobre 6. 11π sobre 6, mais ou menos seria quanto? Seria perto de 2π, mas seria menor que 6, estaria aqui mais ou menos. Aqui vamos colocar 11π sobre 6. 11π sobre 6. Está um pouco, deixa eu falar aqui para fazer mais fininho. Eu vou colocar a caneta bem fininha aqui.
ver se consigo. Onze pi sobre 6. Tá certo? Mais ou menos os pontos aqui. Primeiro vamos aplicar os zeros, né? Veja que estamos dedicando no intervalo de 0 até 2π. Quais são nossos zeros aqui? Os zeros, zeros, zeros. Os zeros da nossa função aqui. Os zeros da nossa função são os pontos de π meio mais kπ e 2kπ. Mas no zero vamos escolher todos que estejam dentro do intervalo de 0 a 2π. Quando k igual a 0, temos π meios. Então, um candidato é π meios. Depois temos quando k igual a 1, π meios mais π, 3π meios. Tá certo? Se k igual a 2, aí seria quanto? 2, 4, 5 π meios. Ele já estaria fora. Então, só tem 2. Π meios e 3π meios. E aqui teria dois candidatos, 0 e 2π. Tá certo? Então, temos 4 pontos críticos. 4 zeros, né? O 0. 0 aqui. Π meios. Vou escrever com vermelhinho aqui. Vamos ver se consigo parar. Aqui. 0 π meios. 3 π meios aqui. E 2π aqui. Certo? O que significa? Significa que o gráfico vai passar por esses pontos que estão aqui, né? 0 π meios, 3 π meios e 2π. Tá? Isso que vemos com relação ao primeiro, ao 0, né? E aqui nós temos os pontos críticos, né? Os pontos críticos, também temos aqui, vamos colocar os pontos críticos com outra cor. Aqui, vamos colocar de verde. Primeiro, de novo, temos 0, também ponto crítico aqui. 0, π. Vou descer um pouquinho. 0, π. Veja que o 0 é vermelho e verdinho, né? 0 π, 2π. 2π também é vermelho. Π sobre 6. Π sobre 6 está aqui, mais ou menos, né? Aqui é 90, 30 vezes mais ou menos aqui. Π sobre 6. Π sobre 6 é menor que 1, né? Está aqui, mais ou menos. Π sobre 6. Aqui. E 11 π sobre 6 está aqui. Certo? Então, nesses pontos verdinhos aqui, a função atinge máximo ou mínimo, né? A gente não sabe qual vai ser, né? Qual vai ser o valor aqui. Então, para isso aqui, vamos a calcular a segunda derivada. Certo? Bom, deixamos aqui vamos a calcular a segunda derivada. Eu vou trocar de caneta, de cor aqui. Vou para preto. Então, vamos calcular a segunda derivada. A primeira derivada nós já temos. Opa, estou passando a primeira derivada até aqui, né? Aqui pode ser o produto aqui. A derivada de seno é cosseno de x, fica mais fácil aqui. Aqui vai ser cosseno de x, né? Vezes o segundo fator, que é igual a quanto? Era 2 vezes cosseno de x menos 1. 2 vezes cosseno de x menos 1. Mais seno de x, e vezes a derivada de 2 cosseno de x, que na verdade vai ser igual a menos 2 seno de x. Certo? E agora vamos a colocar todos os pontos críticos na segunda derivada, né? Certo? E vamos a observar o sinal. Só que vamos a ver só em um aqui. O primeiro ponto crítico é 30 graus, né? Π sobre 6. Π sobre 6. Veja que aqui se vai anular. Isso aqui vai ser 0. Porque cosseno de π sobre 6. Cosseno de π sobre 6 é 1 meio, né? Se anula. E aqui vai ser negativo. Aqui vai ser positivo e aqui vai ser negativo. Então, a segunda derivada aqui vai ser negativa. Não precisa calcular o valor, só o sinal. Aqui vai ser negativo. Tá certo? Como é negativo, então, π sobre 6 é ponto de máximo, né?
ponto de máximo. Ponto de máximo. Tá certo? Agora calculamos esse ponto de máximo. F de π sobre 6. Qual vai ser esse ponto de máximo? F de π sobre 6, né? F de π sobre 6. Vamos a voltar aqui na F de π sobre 6. Qual era a nossa função? É cosseno de x menos cosseno quadrado de x, né? Vai ser igual a cosseno de x, vai ser cosseno de π sobre 6 menos cosseno ao quadrado de π sobre 6. Cosseno de π sobre 6 é 1 meio, e aqui vai ficar menos 1 quarto, né? Ou seja, vai ficar 1 quarto. A mesma coisa fazemos para as demais funções, certo? Isso aqui já ficou fácil, né? Como nós estamos em cima da hora já, aliás, saímos da hora, né? Eu vou deixar a próxima análise que está aqui, mais ou menos, já está encaminhado todos, né? Então, o gráfico da função, eu vou agora a descompartilhar aqui a análise da lousa virtual. E vou mostrar para vocês o gráfico da função. Tá certo? Nós fizemos aqui, já fizemos a análise, né? O gráfico mais ou menos vai ter essa cara aqui. Veja que nós estamos estudando aqui no intervalo que é aqui de 0, aqui, até 2π. Seria aqui mais ou menos esse ponto P aqui. Vou fazer um pouquinho maior para visualizar. Então, maior aqui. Tá certo? Veja que nós analisamos o ponto π sobre 3, né? Que seria π sobre 6, que seria 30 graus, né? Aqui atinge máximo, que está aqui, que seria 1 quarto aqui, mais ou menos. Vemos esse ponto crítico aqui, né? Máximo. Obviamente, você também tem que analisar outro possível ponto crítico, que seria aqui π. Não é aqui? Π. Quando é π, a função é igual a menos 2. Ali também atinge mínimo aqui. Então, como a gente fez o gráfico no intervalo de 0 até 2π, certo aqui? De 0 até 2π, veja que aqui por periodicidade, é como se você pegasse aqui e fizesse um Ctrl+C, Ctrl+V, desse ponto que está aqui, vou marcar, desse extremo que está aqui, até aqui, até aqui, até aqui, certo? Pega um Ctrl+C, aí você por periodicidade, no outro intervalo, faz a mesma coisa, tanto para a direita como para a esquerda. Então, não se precisa preocupar para os demais pontos. Tudo bem? Mais ou menos esse é seria a análise. A análise já está bem encaminhada, né? Aqui eu mostrei o gráfico final, por questão de tempo, né? Tudo bem, pessoal? Deu para entender, perfeito. A gente vai voltar na próxima aula quando der tempo, né? Nós já estouramos o tempo, né? Assim, então, na próxima aula nós vamos continuar, segunda-feira, vamos fazer mais gráficos, um pouquinho mais elaborados, né? Mas, em princípio, já dá para encarar qualquer gráfico, fazer, né? Mas vamos continuar fazendo na próxima aula, né? Tudo bem? Então, está na hora de nos despedir. Lembrando que segunda-feira nós temos o trabalho... Eu vou parar a gravação aqui.